Boa tarde, meu povo! Ei, DJ! Olá, Érica! Gente, eu sou Daniela Franco, gerente de comunicação aqui do aeroporto de Salvador. Deixa eu ligar a câmera. Gerente de comunicação aqui do aeroporto de Salvador, eu queria dizer que sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso segundo encontro online do Mês da Mulher, que esse ano ele tem como tema Elas no Controle. Elas no controle da vida, elas no controle do presente, do futuro, né? Afinal, vencer barreiras, abrir caminho, chegar mais alto são os nossos desafios diários, né? E a Érica bem sabe disso, e todos nós que estamos aqui, homens e mulheres, né? E para abrir essa programação de hoje, eu tenho a honra de apresentar a vocês Érica, essa figura linda que já deve estar aí na tela, super risonha, especialista aí no ensino de história e cultura afro-brasileira e gestão pública em gênero e raça também. Ela vai bater um papo com a gente sobre os desafios e dilemas das mulheres, né, enfrentados pelas mulheres agora na pandemia. E a gente bem sabe, né, que as mulheres, de uma forma geral, agora na pandemia, se elas já são, como eu poderia dizer, se já passam por alguns maus bocados, assim, não foi pouco, né? Então a gente vê aí pelos índices, pelas estatísticas, que realmente as mulheres vêm sendo bastante penalizadas nessa pandemia. E antes de passar a palavra para a Érica, eu queria dizer que o nosso chat está aberto. Esse vai ser um bate-papo, a Érica vai explicar isso a vocês. Então, a ideia aqui é a gente trocar ideia, fazer pergunta, tirar dúvidas. Quem não quiser falar aqui na câmera, pode colocar aqui no chat, que ela vai dar conta. Se ela não der, a gente dá com ela, né? Esse evento está sendo filmado, então, logo depois a gente vai colocar no nosso canal do YouTube do Salvador Bahia Airport, tá bom? Então, com vocês aí, Érica Capinã. Érica, o palco é seu. Seja bem-vinda. Que alegria, que satisfação. Muito boa tarde a todas as pessoas. Boa tarde a todas, a todos, a todos. Me ouvem bem? Ótimo. Que alegria estar aqui nesse formato virtual. Eu que sou muito do toque, muito do aconchego, muito do pegado, estar junto, mas estamos aqui nesse palco virtual, nesse palco que nos possibilita, de fato, pensar estratégias e possibilidades de um novo mundo, de um novo melhor, não de um novo normal, mas de possibilidades de pensarmos nesses dilemas e desafios. Então, inicialmente, eu quero desejar uma boa tarde, que seja uma tarde produtiva e profícua, pedir licença para fazer o uso da fala, nessa terça-feira, 16 de março, com as águas de março. Estamos falando de mulher, mulher que é essa feminilidade, que são essas águas que nos colocam para desaguar vida, que é através da água que a gente se torna vida, e com as forças das águas as mulheres se tornam mais fortes. E nessa saudação inicial, eu quero agradecer o convite que me foi feito, a confiança que me foi dada, né, aí através de duas pessoas, de Ailton e de Daniela. Em nome de Ailton e de Daniela, eu quero saudar todas as pessoas que compõem essa equipe, todas as pessoas que pensaram, que projetaram, que elaboraram essa campanha de nome tão simbólico e tão forte, que, como bem disse Daniela, elas no controle. Que controle é esse? Esse controle da vida, esse controle de ser, de estar no mundo, esse controle de ser mulher nessa sociedade machista, racista e patriarcal, e de estar no controle também dessa sociedade, porque somos nós essa estrutura, como já dizia Angela Davis, né? Quando a mulher se movimenta, quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Nesse sentido, a nossa conversa é uma roda de conversa virtual, uma roda de prosa. Eu não tenho aqui nenhuma expectativa de fazer uma palestra, longe disso, enquanto pedagoga, freiriana, ativista que sou, me coloco aqui humildemente para interagir com vocês. Então, é um momento de partilha, um momento de tessitura coletiva. Então, sintam-se muito à vontade para que possamos, nessa 1 hora de diálogo virtual, interagir e compartilharmos saberes juntos e juntas e juntos. Nesse sentido, eu quero já inicialmente pedir a vocês que parem 5 minutinhos. As câmeras têm que ficar fechadas mesmo, gente? Eu vou confessar aqui para vocês de público que é a segunda vez que eu uso essa plataforma. Eu sempre usei mais, eu uso Google, Instagram e Facebook. Eu queria ver só vocês rapidinho, só para dar
uma pegada de pertencimento, de gente que fala com gente, de dilemas e desafios sofridos por pessoas. Que lindos! Isso, somos gente. Estamos falando de mulheres, elas no controle, mulheres que convivem com homens, que convivem com outras mulheres. E não tem como falarmos de nós sem nos percebermos, sem nos reconhecermos. Eu precisava ver vocês e vocês me verem. Muito mais do que isso, enxergar vocês e vocês me enxergarem. Né? Escutar, que é diferente de ouvir, enxergar, que é diferente de ver. Então, é esse processo mesmo de nos sentirmos vivos, pertencentes a essas telas que nos unem hoje, essas janelas virtuais aí de saberes, e de que estamos no controle da nossa própria vida. Então, agradeço por vocês terem tido disposição de abrir as telas e de estarmos aí juntos, sentindo através aqui da tecnologia, o pulsar da vida. E que a gente nunca perca a capacidade de se olhar, olho no olho, e de compreendermos. Então, por favor, passem um giro aí no controle dos olhos de todos vocês, em cada tela, se reconheçam, se vejam, se percebam, enquanto gentes que tem cheiro, que tem cor, que tem raça, que tem orientação sexual, que tem credo religioso, que são de várias matrizes religiosas. Somos essas pessoas. E aí, rapidamente, para a gente já começar o nosso diálogo, já feitos os agradecimentos e a saudação inicial, eu queria que vocês, quem tiver papel, quem não tiver no notebook, no celular, dissessem: quem sou eu? Quem sou eu? E após dizer quem sou eu, vocês elenquem 3 dilemas e 3 desafios vivenciados nesse período de pandemia. 1 ano de pandemia. Exatamente 1 ano, março de 2021. Um exercíciozinho rápido, de 3 minutos. Quem sou eu? 3 dilemas e 3 desafios. São 3 e 10, 3 e 13, bastante simbólico, 3 e 13, e a gente abre aqui para quem quiser colaborar. Vou bloquear aqui o microfone. 3 minutos. Não é uma tarefa fácil. Falar quem é Érica, quem é Daniela é muito mais fácil, que a gente vai lá na rede social, pesquisa, vai no currículo lá, te pesquisa. Mas falar de nós, quem sou eu? 3 dilemas, 3 desafios é muito difícil. Geralmente a gente fala do vizinho. Geralmente a gente fala do outro, da outra. Mas nos autoavaliar, perceber que nem sempre nós estamos no controle das nossas vidas, porque nós temos fatores adversos, sociais, econômicos que interferem. Então, foi muito oportuno a sacada que as pessoas que vocês tiveram aí, a equipe que pensou, elas no controle, pensar o controle, obviamente, porque vocês estão trabalhando aí, né, no sistema de aeroporto, mas pensar nesse controle simbólico e semântico das nossas vidas. Que controle é esse em um Brasil racista, patriarcal, sexista, heteronormativo, LGBTfóbico? Que controle é esse de nossas vidas, onde alguns podem estar em momentos home office, outros não têm essa opção, outros não têm mais o auxílio emergencial de 1.200, 600 ou 250? Que controle é esse se eu tenho álcool gel 70 e tem gente que nem água tem para lavar as mãos? Então, eu queria que vocês me dissessem rapidamente, nessa perspectiva dos dilemas e desafios, quem sou eu? Eu gostaria, pelo menos, de 2 rapazes e 2 moças, para ficar bem paritário, para a gente já perceber como é importante falar em paridade de gênero. Então, quem gostaria? Temos 29 pessoas aqui, super potente, para uma tarde de terça-feira, estamos tirando 10. Acho que Isabela Dantas está bem motivada. Isabela Dantas, você está comendo uma pipoquinha aí. Ainda bem que eu já almocei, porque você já viu que eu sou gorda, né? Mandou alguma mensagem para você, isso não foi nada. Daniela, mandou alguma mensagem. Não, por Deus. Deus. Comendo minha pipoca. Eu não, Daniela não mandou nada. Se você pode olhar no chat, o chat todo mundo vê, Dani? Sim. Você pode ver que não tem mensagem nenhuma. Obrigado, eu nem tenho celular. Essa Dani é terrível.
Porque você estava muito empolgada anotando. Ó, eu sou pedagoga. Aí eu já percebi a sua interação. Então, vamos lá. Primeiro vai ser Isabela Dantas. Depois a gente tem aqui o nosso companheiro Kleber Santos. Então, rapidinho, porque a gente só tem 1 hora e tem bastante coisa para a gente dialogar. Vamos lá, Isabela Dantas. Quem sou eu? 3 desafios, 3 dilemas. Eu sou Isabela, né? Mulher hétero, gerente de RH do aeroporto. Então, cuido de pessoas, né? Minha vida. Então, eu acho que desafios e dilemas nessa pandemia, desde que começou, eu fiquei pensando, é cuidar de mim e cuidar do outro. Porque tanto em casa como no meu trabalho, acaba sendo o meu dia a dia, né? Como pensar em minha vida e pensar na vida do outro diante da pandemia, né? Dentro disso, fazer o melhor, né? Como é esse melhor? O melhor para mim é diferente do outro. Então, é um desafio, porque eu posso estar achando que é o melhor, mas para o outro não é bem assim. O melhor dele é outra coisa. Então, como identificar, né? Para agir. E, principalmente, o grande desafio é acertar. Que tudo que a gente faz, a gente está pensando em acertar, é fazer o certo. Mas nem sempre a gente consegue. Então, para mim, sempre é um grande desafio. Então, seriam esses. Passo a palavra para a Kleber. Sobrou para mim. Eu sou Kleber, sou assistente de segurança, sou instrutor de segurança também, e como educador, de alguma forma, o grande desafio tem sido reunir todas essas experiências e passar para as pessoas o que a gente aprende, compartilhar tudo isso de uma forma mais calma, tentar passar isso de forma mais calma. Eu tenho também outro desafio, que é manter meus pais em segurança. Meus pais são idosos e, nesse momento, eu tenho uma grande preocupação que vai, né, bem além de mim. Mas, falando um pouco mais internamente, eu sou também as reticências, né? Nunca se sabe do futuro. Então, eu reúno as experiências que chegam para guardar, mudar, compartilhar. Eu sou sentimentos. Quanta poesia nessa apresentação de Kleber. Pensar aí em um homem que, na sua narrativa, trouxe uma fala extremamente potente, de cunho feminista. Isso deu para perceber na sua fala. E como é bom te ouvir enquanto homem, enquanto, né, homem negro. Faltou falar se você é pai, é filho, é padrinho. A gente acaba se colocando muito mais na nossa perspectiva do marcador social, de pensar a Érica enquanto pedagoga, enquanto gestora pública. E na sua apresentação, fica aí como sugestão dessa sua alma cheia de reticências. Eu também prefiro reticências do que ponto final, porque com as reticências a gente consegue continuar, ressignificar, refazer e tentar ver o que não deu certo. E como disse Isabela, tentar sempre acertar. Mas na perspectiva, Isabela, de que nem sempre a gente acerta, é que não tem problema nenhum em não acertar. O problema é ter síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim. Nessa perspectiva de pensar o enfrentamento à violência contra as mulheres, pensar em um mundo melhor, mais justo, mais igualitário, é pensar daquilo do que eu estou fazendo. Eu tenho me colocado enquanto uma pessoa que pratico aquilo que eu falo, eu tenho me colocado enquanto uma pessoa que percebe os dilemas e desafios e ajuda o próximo, né? Exercitando a empatia, o altruísmo, é um pouco disso. Mais 2 pessoas para a gente encerrar. Quem gostaria? Voluntário, né, gente? Eu não quero pedir, porque eu já indiquei Kleber e Isabela, para não dizer, e Érica está sendo bem positiva, a ver com um discurso todo feminista, e aí agora já está escolhendo. Então, por gentileza, um rapaz... Boa tarde, Érica, tudo bom? Tudo Tiago bom? Mendes. Eu refleti se ia falar ou não, mas teve uma frase sua que me chamou muita atenção e me deixou mais à vontade. A frase da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, eu uso cotidianamente nas minhas instruções. Então, me chamou a atenção, fiquei mais à vontade para falar. Bem, meu nome é Tiago Mendes, e enquanto profissional eu nunca sou, sempre estou. Então, eu estou gestor de SGSO, eu estou instrutor da concessionária do aeroporto, e, enfim, eu não sei como é que vai ser o futuro. Enquanto pessoa, eu garanto que eu estou. Ou então, eu estou buscando ser de uma forma que eu me adeque nesse mundo. Então, eu costumo dizer que eu sou filho do mundo. Então, não existe uma regra específica para a gente conduzir nossas vidas. Ela está em nossa mão, nós somos donos dela e nós fazemos dela
o melhor e o conveniente para nós, sem impactar, sem ofender ou desrespeitar o próximo. Beleza? Como dilemas, eu não vou citar 3, mas 2 que vêm assim na mente bem rápido. Um é bem sentimental, que é como estar próximo das pessoas amadas, mantendo o distanciamento social e as regras sanitárias. Né? Eu me refiro muito às questões de meus pais, minha avó, que são pessoas muito queridas, muito amadas, e que eu não posso estar no contato de abraçar, beijar, e ter que manter o contato geralmente por telefone, videochamada, enfim, o que é um pouco complicado. Você acabou de falar agora que é a empatia como dilema social, é pensar no próximo momento de pandemia, quando a gente está numa situação de total crise e a gente consegue ainda perceber que tem pessoas que se utilizam desse momento para se beneficiar. E acho que o grande desafio profissional é gerenciar atividades com o distanciamento social, sem poder ter o corpo a corpo, sem poder realizar esse approach que facilita a conscientização, e como pessoa, eu acho que o melhor desafio é melhorar cada dia mais e entender que essa crise serviu para nos ensinar muitas coisas, principalmente como ser melhor no futuro. Nem precisava ter me convidado. Com o Tiago, com a Isabela e com o outro companheiro, que eu esqueci o nome, mas que trouxe, Carlos, eu acho. Kleber. Né? Já tem uma abordagem aí que a gente já consegue perceber o lugar que nós estamos, do processo de reflexão que vocês têm feito enquanto equipe e como é importante trazer esses debates para dentro do ambiente profissional. E é nessa perspectiva, Tiago, você vai ser Tiago sempre, a sua essência. Você pode até mudar as suas folhas, mas a sua essência, a sua raiz, o seu radical é de Tiago Mendes. Você está em determinado espaço, eu estou em determinado espaço. Né? Mas Érica Capinã, mulher, negra, bissexual, de candomblé, gorda, porque é diferente quando eu falo que eu sou uma mulher gorda de uma mulher, né, que tem um padrão Globo de ser. Eu não sou uma mulher com padrão Globo de ser. Eu tenho dificuldade de sentar em alguns espaços, de estar em alguns espaços porque não me cabe. Né? Quando a gente fala que eu sou uma mulher negra com a epiderme clara, é diferente de uma outra mulher negra retinta. E aí nós estamos falando já desses dilemas de viver em uma sociedade como a nossa. Então foi extremamente importante a sua colocação de estar mesmo se percebendo nesse espelho, né? De que a vida é esse contínuo, e como dizia Paulo Freire, nós somos seres inacabados, e que a pandemia ela não vai nos ensinar se não estivermos dispostos e dispostas a aprender, né? Que nada será como antes, isso está posto. Agora, se a sociedade não se compreender enquanto uma sociedade antirracista, anticapitalista, né, antifascista, a gente não vai conseguir mudar essa lógica patriarcal, essa lógica que nos permeia há mais de 500 anos. Isso não vai ser um vírus que vai nos trazer à tona, né? Porque se fosse assim, as nossas leis já teriam garantido que a gente não tivesse tanta desigualdade como nós temos. Mas aí eu volto já para essa desigualdade e vamos discutir um pouco sobre os marcadores sociais e um pouco desses dilemas e desses desafios voltados e pensados para as mulheres, já que o nosso foco é pensar essas mulheres, mas também sem perder de vista quantos homens são importantes para o enfrentamento à violência contra as mulheres. A gente sempre fala nos movimentos que é nada sobre nós sem nós. Eu não posso falar sobre o quilombola sem o quilombola. Eu não posso falar da pessoa com deficiência sem a pessoa com deficiência. Mas eu preciso de parceiros e parceiras que compreendam essa luta. Então, para falar do enfrentamento à violência contra a mulher, eu preciso de homens que têm uma outra perspectiva, uma outra visão de mundo para fazer o enfrentamento. Então, é importantíssimo ter pessoas como você, como Ailton Santana, como o Kleber, que se colocou aqui agora de forma tão disposta, tão poética, para a gente compreender que um outro mundo é possível e que a gente pode educar os nossos filhos para serem feministas. E isso aí não sou eu que estou dizendo, é Chimamanda, uma escritora nigeriana que vai nos convidar a esta reflexão de que uma outra sociedade é possível, que é possível fazer uma revolução através aí de abertura de mentes. Não sei se Sara quer falar. Sara Costa está ali bem também aplicadinha para a gente encerrar esse momento, interatividade. Sara Costa, quem é você? Quais são os seus dilemas e seus desafios? Bom, eu sou mãe de 2 meninas lindas, diria que sou uma profissional que, como qualquer outro profissional cujo sangue corre nas veias, deseja, sim, deixar uma marca na atividade que desempenho. Busco realização no que faço, e eu diria que eu sou uma mulher em constante processo de construção e desconstrução. Eu mudo a todo momento, graças a Deus me permito isso.
Eu acho que um grande desafio para mim atualmente, como todos já disseram, é a questão por conta do período de pandemia. Para mim, um grande desafio, que também é um dilema, a gente tem que se manter firme em prol dos seus, né? Muitas vezes a gente tem, sim, a necessidade de desabar, mas por amor ao próximo, principalmente aqueles que estão mais próximos de você, você se força a se manter firme para que eles também sigam o seu exemplo. E isso acaba impactando, e é um ciclo virtuoso, né? Se mantendo firme para os seus, você acaba se contagiando com isso. Então, essa sou eu nesse momento. Não sei no próximo. Perfeito. É essa você hoje, 16 de março de 2021, com todos os atravessamentos que a pandemia lhe trouxe, que o isolamento, o distanciamento social lhe trouxe, né? Com essas cicatrizes que a vida vai nos moldando, porque a cada dia nós temos uma perspectiva de vida, amanhã, de fato, a gente pode amanhecer de uma outra forma, mas que a gente não se violente. Eu acho que o grande lance de pensar esse enfrentamento à violência contra as mulheres e de se colocar no lugar de outras mulheres é também não se violentar, Sara, de perceber que você pode colaborar, ser altruísta, ter empatia, mas que a gente não se renuncie ao ponto de se violentar. Porque quando a gente fala de violência contra as mulheres, a gente está pensando aí nessa perspectiva mesmo, né, da violência física, patrimonial, sexual, verbal, mas também tem algo aí incutido que é a violência simbólica, e que muitas vezes nós mesmas acaba cometendo com a gente, porque a gente quer ser a super heroína, a super profissional, a super mãe, a super mulher, né? A super filha, a super tia. E tem um dito, que é uma frase de Facebook, quem cuida de quem cuida, né? A gente precisa cuidar da gente, porque muitas vezes quem cuida de quem cuida. Então, estar no controle é também sintonizar essas ferramentas que te mantêm no controle. Estar no controle é perceber de que a gente precisa estar no eixo de controlar as nossas emoções, a nossa saúde física, mental, espiritual, psicológica, para também manter o controle de todas as situações, em âmbito profissional, em âmbito pessoal, né, da nossa saúde mesmo física e mental. Então, eu quero agradecer a vocês que participaram desse momento de interação. A gente vai seguir o fluxo, e aí eu quero trazer aqui para a nossa reflexão de que, como a própria Lélia Gonzalez trouxe para a gente, né? Lélia, que foi uma socióloga, uma antropóloga, ela vai dizer que nós, mulheres, somos muitas e somos uma maioria silenciada, mas não somos silenciosas. Então, nesse sentido de perceber que nós somos silenciadas e não somos silenciosas, é que eu fiz essa provocação para que vocês se percebessem. A gente não vai ter a oportunidade de abrir aqui para as 28 pessoas falarem, mas é importante que depois vocês façam o exercício de se olhar no espelho e dizer quem sou eu, quais são os dilemas e os desafios que eu tenho enfrentado nessa pandemia. Fica aí o dever de casa para que vocês possam fazer. Então, nessa perspectiva, gente, nós estamos no Brasil, nós estamos na Bahia. A Bahia, que é esse estado continental, é o estado mais negro fora de África. E nós somos 52% da população. Nós, mulheres, somos 52% da população. E mãe, né, da outra metade, mãe, tia, avó, dos outros 48%. E aí a gente se pergunta, por que existe tanta violência contra a mulher? Por que hoje ainda, no século XXI, estamos em 2021, a gente liga o jornal, a gente abre a nossa internet e está lá no Yahoo, no Gmail ou no Google, né, as estatísticas, informando para a gente que os dilemas da pandemia, além de todos os dilemas, e aí eu poderia dizer para o nosso tema, né, dilemas e desafios na pandemia e da pandemia, eu colocaria na barra da pandemia, porque se já existia o racismo, o machismo, o sexismo, a LGBTfobia, houve de fato um recrudescimento de todas essas violências. A pandemia vai trazer para a gente, né, um agravamento no abismo social, sobretudo no tocante às mulheres negras. Quando a gente se percebe que a gente está em casa, desempregada, porque eu, enquanto mulher negra, diarista, que tinha ali a minha diária em 3, 4 casas, eu não posso mais me deslocar, eu fico desempregada. E nem sempre a minha patroa, o meu patrão, tem aquela consciência política e afetiva e social de fazer um acordo, de fazer um acolhimento comigo. Nesse mesmo sentido, se a gente pensar
as pessoas LGBTs, a gente fala muito que os LGBTs viviam sempre no armário. E na pandemia, como será que esses LGBTs estão? Em que armário? Se muitos de nós não tínhamos casa, não tínhamos condições de ficar em casa com as nossas famílias, porque muitos pais e muitas mães não reconhecem a nossa sexualidade, nossa orientação sexual. E muito desses espaços de acolhimento e de afeto se dava justamente na interação dos trabalhos. E muitos de nós que trabalhamos estamos no sistema home office. Ou se dava também nos espaços de interação na escola, de socialização, porque a escola também tem esse papel aí de acolher. Então, quando a gente percebe, vocês me provocam a pensar nesses dilemas, a gente vai trazer aí esses fatores, né? Que de fato é pensar como o racismo estrutural, ele estrutura a sociedade e como ele se reestruturou no sentido, né, do advento aí da pandemia de fevereiro de 2020 até os dias atuais. Se a gente parar para fazer uma pequena reflexão, o primeiro caso que nós temos notificado, né, de morte por Covid, ela vai se dar no Rio de Janeiro por Dona Cleonice, que não por coincidência é uma senhora negra empregada doméstica. E hoje a gente tem uma crescente do número de mulheres trabalhadoras domésticas que estão desempregadas. Então, nesse mesmo sentido, é importante que a gente perceba como as interseccionalidades dos marcadores sociais vai nos levar para esse abismo. Então, não dá para a gente pensar nos dilemas da pandemia sem a gente, de fato, pensar nessa pirâmide social que rege o capitalismo e a sociedade. Que é pensar numa pirâmide, aí a gente pode colocar, não sei se dá para colocar, Santana, se der para colocar, a gente coloca, senão eu sigo no fluxo, daqui a pouco a gente abre, mas tem uma pirâmide social que vai pensar ali que no topo da pirâmide está o homem branco, logo abaixo da pirâmide você tem o homem branco, a mulher branca, abaixo da mulher branca o homem negro e logo abaixo a mulher negra. Então observe como a sociedade ela é cruel. Se a estrutura da sociedade ela já era desigual até fevereiro de 2020, a partir aí desse processo, acho que 26 de fevereiro, e sobretudo nessa data de corte, que é o 17 de março, de quando começa tudo, né, os decretos, lockdown e tudo mais, a gente tem, de fato, um recrudescimento dessa pirâmide, que é pensar o homem branco no topo, a mulher branca logo abaixo, o homem negro, a mulher negra. Aí eu pergunto para vocês, e se for uma mulher branca, mas da zona rural, que está lá no oeste da Bahia e que tem só o ensino médio? Se for uma mulher negra, mas uma mulher negra quilombola, marisqueira, que convive na região lá de Baixo Sul, onde a gente adora passar as férias. Morro de São Paulo, Valença e tal. Então, é a gente pensar de como esses dilemas da sociedade, eles vão para além do que os jornais mostram para a gente. Porque a vida ela é sentida com esses sentimentos que vocês trouxeram, com essas reticências que vocês trouxeram. Pode passar, querido. Então, já falei de Dona Cleonice, que foi infectada pelos seus patrões. Vamos seguindo. Trouxemos um pouco dessa pirâmide social, né, de como a gente vai se colocando aí nesse aspecto e de como a pandemia, ela trouxe para nós mulheres. Se nós já tínhamos uma tripla jornada, a gente deixou de ter uma tripla jornada para ter agora tantas outras jornadas, porque nós estamos em casa, quem é mãe está desenvolvendo todas as tarefas que já desenvolvia agora com tantas outras atribuições, e mais os filhos em casa que a gente precisa acolher com as atividades escolares. Então, a gente passa a ser a gerente de marketing, a gerente de RH, a gestora pública. Aí a gente tem todas as outras atribuições. Aí as diaristas não podem vir, porque a gente não pode ter contato com outras pessoas. Então, aí eu vou passar a lavar, passar, cozinhar, cuidar da casa, de fazer todas as atribuições que eu não fazia. E aí essa outra família que me prestava serviço, porque quando uma pessoa está desempregada, não é Érica que está desempregada, é toda a família de Érica que vai deixar de ter esse sustento, essa renda. E é o mercadinho do bairro que não vai ser fortalecido. É a padaria que não vai ser fortalecida.
É a manicure que eu fazia a unha de 8 em 8, que não vai vir mais de 8 em 8, porque eu vou fazer a unha só uma vez por mês. Então, os dilemas que nós estamos enfrentando na pandemia e da pandemia é justamente pensar nessa perspectiva fora da bolha. É pensar que a violência contra a mulher, ela aumentou consideravelmente. A gente tem aqui casos, só em 2020, 105 mil denúncias de violência contra a mulher. A violência contra a mulher no Brasil, ela cresceu assustadoramente nos últimos meses. A cada 2 horas, uma mulher assassinada no Brasil. Pode passar, meu bem. A cada 2 horas, uma mulher assassinada no Brasil. A cada 23 horas, um LGBT é assassinado no Brasil. O Brasil é o país que mais mata a população LGBT. O Brasil é o país que mais mata trans e travestis. Se a mulher hétero, ou a mulher lésbica, ou a mulher bissexual como eu, sofre machismo, racismo, lesbofobia, bifobia, imagine as travestis e as mulheres trans, que vai sofrer machismo, racismo, sexismo e vai sofrer a transfobia. Quantos de nós e quantas de nós aqui temos nas nossas casas, isso sem a pandemia, uma diarista, uma cozinheira trans ou travesti? Quantos dos nossos, das nossas cabeleireiras, das nossas esteticistas, de todas as pessoas que a gente utiliza os serviços culturais, estéticos, são pessoas trans e travestis? Quantas de nós aqui escolhemos aí para já pensar nos desafios que estão postos, porque os desafios não são só para o governo. Os desafios não estão só para as políticas públicas ou para a iniciativa privada. Não é só o aeroporto, enquanto empresa, que tem que pensar em como vai vencer os desafios da pandemia, mas somos nós, enquanto pessoas físicas, enquanto nós aqui, que somos pessoas jurídicas, que temos empresa. Enquanto nós, que somos cidadãos e cidadãs. Quantos de nós aqui, ao escolhermos comprar máscara, a gente compra a máscara de uma mulher que está ali no bairro, mas não, eu vou comprar em tal lugar porque é chique. E aí eu não estou fazendo aqui nenhum proselitismo de que a gente não tem que usar isso ou aquilo. Eu estou apenas convidando para uma reflexão de como é importante a gente se colocar enquanto peça fundante e estruturante para o enfrentamento ao machismo, à violência contra a mulher e às fobias e opressões. Quando eu fortaleço a minha vizinha que vende aquele mesmo sanduíche artesanal de uma outra loja, grande, de grande porte, eu estou fortalecendo ela. E se essa mulher, dentro ali de 4 paredes, ela sofre algum tipo de violência que eu não sei, ela empoderada, ela com a sua situação financeira estabelecida, ela vai se sentir muito mais fortalecida, empoderada para romper com esse ciclo de violência da mulher no Brasil. Como eu coloquei, a cada 2 horas uma mulher assassinada. Agora, em 2021, nós estamos no mês 3, dia 16 de março. Nós já temos mais de 200 casos de feminicídio no Brasil. Em 2020, nós fechamos a estatística, e não são dados de Érica, são dados da agência Patrícia Galvão, são dados de outras instituições que fazem pesquisas voltadas para a questão do feminicídio e a violência contra as mulheres, que fechamos o ano com um triste balanço, uma triste estatística de 640 casos de feminicídios. E na Bahia nós tivemos 70 casos. A cada 8 minutos, uma mulher, uma jovem é estuprada no Brasil. Então, são dados, minha gente, pode passar, por gentileza. São dados que eu estou trazendo para vocês de forma aqui o mais coloquial possível, porque eu não tenho nenhuma pretensão também de ser retórica nem teórica, porque a gente precisa se perceber, enquanto pessoas do cotidiano, que a violência contra a mulher, ela está no nosso dia a dia, quando a gente também reproduz a cultura machista, quando a gente diz que aquele lugar não é para mulher. Menino, você viu? Olha, a gerente de RH foi promovida, mas eu pensei que ia ser fulano, porque o perfil daquela vaga era mais para fulano. E isso tem em todos os lugares. Eu sou pedagoga, trabalho mais nos espaços de secretaria e tudo mais, mas isso também tem. O gestor escolar, eu pensei que ia ser o professor tal, a chapa do professor tal não ganhou, mas ele tinha muito mais gabarito. Será que aquela professora vai saber? Então, aí nós estamos reproduzindo uma cultura sexista, e isso nada mais é do que a divisão social de papéis. E isso a gente faz muito. Vou dar exemplos aqui bobos. Vocês poderiam dizer, poxa,
Érica, trazer exemplos desse bobo aqui para essa conversa. Né? Quando a gente ouve uma ministra dizer que menino veste azul e que menina veste rosa, isso é reprodução sexista. Isso vai nos colocar aí numa condição de país, de fato, né, atrasado, patriarcal, que não venceu o colonialismo, que não conseguiu se emancipar da escravidão mental e de pensar em outras possibilidades de vida. Quando nós mesmos nos colocamos com os nossos sobrinhos e os nossos filhos, e, enfim, quem não tem filhos como eu, tem afilhados e sobrinhos, quando a gente sempre escolhe a mesma boneca branca para dar, né, às nossas crianças, e a gente poderia diversificar ali, né, de vez em quando dar uma menina um jogo, ou dar uma menina um avião, para ela ter a possibilidade também, no futuro, aí de ser uma comandante, uma piloto, me corrijam aí o termo, né, de não ser só aeromoça, mas também de poder pilotar o avião. Eu não sei qual é o termo correto, mas ela está no controle também desses outros espaços, dito e majoritariamente ocupados pelos homens. O que nós estamos aqui refletindo é que para vencermos todos esses dilemas, é preciso repensar essa sociedade. É preciso repensar, inclusive, as nossas práticas. É esse convite que eu estou fazendo para vocês. De como é que a gente também se coloca nessas reticências da vida. Então, está chegando aí o Dia das Crianças daqui a pouco, porque está passando rápido demais o tempo, e Natal, vamos repensar também os nossos brinquedos, os nossos jogos, e de como também a gente coloca, né? Sobretudo nesse momento de pandemia que estamos todos em casa. Como é que tem sido a divisão das tarefas? As meninas têm cuidado de quê? Os meninos. Quem tem um casal aí de filhos, como é que tem sido a divisão? O menino faz determinada coisa e a menina ajuda a mãe a fazer isso? E os nossos companheiros? Para quem tem, né, uma relação hétero. Então, é um pouco disso, é um convite a essa reflexão. Então, eu já falei sobre isso. As mulheres, né, são as mais prejudicadas na pandemia. O março, ele é marcado por desemprego e pela queda na renda das mulheres. O Brasil teve mais de 105 mil denúncias de violência, a cada 8 minutos uma mulher estuprada, um pouco disso do que eu já falei. Pode passar. Até aí, alguma interação? Alguém gostaria de fazer alguma fala? Ailton, Daniela, se quiser colocar algo. O fluxo tá bom? Estamos seguindo? Tenho 15 minutos ainda. Não. Eu acho que está ótimo. Disse muita coisa interessante, reflexões importantes e, na minha opinião, a interação está ótima, né? Então, pode ir seguindo aí, que aí o pessoal vai se manifestando quando terminar aí os slides. Ótimo, obrigada. É só para a gente sentir o termômetro, porque como eu vou nessa água que deságua, então, às vezes, pode ser um outro fluxo que não seja esse. Então, pensando já, eu trouxe um espelho do que são esses dilemas, do ser de estar no mundo enquanto sujeito, cada um de nós aqui na nossa reflexão, e aí já mais um pouco para o final, a gente pensar quais são esses desafios. Nós já sabemos os dilemas, né? A vida já nos deu régua e compasso, como disse Gilberto Gil. Quais são os dilemas? Nós temos um país que tem uma Constituição maravilhosa. Nós temos leis que precisam ser implementadas. Então, um dos principais desafios é a consolidação das políticas públicas voltadas para as mulheres. Nós temos um Plano Nacional de Política para as Mulheres, a Lei Anti-Baixaria, que vai dispor aí sobre a proibição de contratação de bandas como Robson, como o Poeta, com o nosso dinheiro público. Então, as prefeituras e demais órgãos públicos não deveriam contratar bandas que cantassem e depreciassem, né, com as suas músicas. As mulheres, nada contra a gente ouvir, dançar, cantar, ir para o paredão. Cada um de nós podemos fazer tudo o que quisermos. O grande lance é o que eu faço com o recurso público que poderia ser colocado e alocado em um outro lugar, né? Nós temos a Lei Maria da Penha, que é de 2006, e a Lei Maria da Penha ela vai tipificar aí as violências, né, que são as 5 violências: física, moral, psicológica, patrimonial, sexual, como a gente já colocou e já conhece. A Lei Maria da Penha também vai trazer agora a tipificação das violências para as mulheres lésbicas, trans e travestis, então também tem essa outra conotação que vai também nos acolher nesse caso de violência, e o Plano Nacional de Mulheres. Então, nós temos leis que vai realmente nos resguardar. Pode passar. Um outro grande desafio que nós precisamos é pensar na educação.
é pensar nessa educação voltada para as relações de gênero, de sexualidade, para a diversidade humana. Eu tenho que pensar as pessoas enquanto gente, sobretudo vocês que trabalham com atendimento ao público, com pessoas de todos os lugares, de todas as línguas, um caldeirão, né, cultural. Então, com cada pessoa, a gente precisa ter ali um acolhimento, mas existe sempre uma essência que é o acolhimento do respeito ao próximo, de fazer com o outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Então, é a gente pensar nessa educação voltada mesmo para as relações étnico-raciais. Ampliação das DEANs é um dos desafios, e isso aí não está posto pela pandemia. A pandemia só tira as vendas. A pandemia apenas vai nos mostrar de que as mulheres sempre sofreram violência, e não apenas nos domingos. As mulheres sempre sofreram violência todos os dias. Cresce muito mais agora, porque estamos todos em casa. Vários divórcios, várias separações, porque as pessoas não se suportam mais. As pessoas não se escutam, as pessoas não se olham. Então, era muito cômodo viver, sair de manhã, chegar à noite, eu amo você, tá tudo lindo, tá tudo massa. Né? Então, a violência sempre existiu, não foi a pandemia que trouxe. A pandemia, ela, diria eu, ressignificou, né? Por esse fato de estarmos muito mais próximos e muito mais frágeis. As nossas fragilidades foram postas para fora. Mas a violência contra a mulher, ela acontece todos os dias. A violência contra meninas acontece todos os dias. Quantas meninas são violentadas, têm suas vidas ceifadas por seus padrastos, por seus irmãos, por seus avós, por seus pais. E quando eu falo ceifada, não é simplesmente tirada. Eu trago ceifada aqui com uma morte simbólica, a morte em vida. Então, nesse sentido, é a ampliação dessas DEANs e a qualificação dessas pessoas. As DEANs são as delegacias especializadas no atendimento às mulheres. Então, a gente reconhecer onde tem essa delegacia, onde é que tem os centros de referência. Nós temos o centro de referência Lélia Gonzalez aqui em Lauro, para quem fica na região metropolitana. Nós temos o centro de referência Loreda Valadares, que fica mais no centro da cidade, na nossa capital. Né? Pensar nessa geração de emprego e renda, né, como as empresas, e aí trazendo uma reflexão para a empresa mesmo, né, Salvador Aeroporto, pensa essa geração de emprego e renda para essas mulheres, para as mulheres trans, travestis, para as mulheres de comunidade tradicional, para as pessoas com deficiência, as políticas de inclusão. É preciso ainda falar de cota, é preciso falar de ações afirmativas, sim. Esse é um tema que a gente precisa debater, né, em um outro momento, com outras pessoas, inclusive com mais expertise do que eu, para que, de fato, a gente pense aí os dilemas da pandemia e pensando já em um pós-pandemia, que não sabemos quando será o pós-pandemia, mas que vai chegar. Né? O sol há de brilhar mais uma vez, como diz a canção. E no coração de quem faz a guerra nascerá uma flor amarela. Eu creio nisso e é nisso que eu defendo, e é por isso que eu tenho tanto desejo e tanta vontade de estar aqui falando com vocês, porque a gente troca, a gente aprende com as histórias de Kleber, de Isabela, de Sara, de Dani, de Ailton Santana. A gente aprende olhando para a gente que gosta de gente. Então, outro desafio, além de pensar na geração de emprego e renda, é no fortalecimento mesmo das microempreendedoras, das microempresas, pensar na economia solidária. Isso fortalece muito as mulheres. Tem muita coisa acontecendo no sentido mesmo do empreender e, sobretudo, de jovens negras. Tem crescido muito. É pensar na igualdade de oportunidades. É incentivar campanhas, mesmo formativas e informativas, voltada para o enfrentamento à masculinidade tóxica. Tem se falado muito, a masculinidade por si, ela já é tóxica. Quando a gente pensa na masculinidade, nessa performance de masculinidade, não teria nem por que trazer. Né? Pensar nessa masculinidade é pensar nesse homem que vai reproduzir, de que ele é o macho alfa, de que homem não chora, de que homem não pode vestir uma linda gola polo rosa ou lilás. Um homem com a gola polo lilazinha, a rosa, fica um charme. E isso não diminui em nada a masculinidade do cara. Isso é só reprodução machista e patriarcal dessa nossa sociedade. Então, é pensar nessas outras possibilidades dessa masculinidade mesmo, de vivenciar o ser homem. E, sobretudo, denunciar. Não façamos nós a política de Pôncio Pilatos. São dois exemplos que eu sempre uso. Se vocês buscarem aí outros lugares que eu já falei, eu vou sempre utilizar praticamente as mesmas narrativas. Não sejamos Gabriela, com síndrome de Gabriela, e não sejamos Pôncio Pilatos que lavou as mãos. Denuncie.
E não é clichê quando a gente fala faça a sua parte. Não é clichê quando a gente fala na fábula do beija-flor, que foi lá com o seu biquinho e fez a sua parte. Não é clichê. Isso é empatia mesmo, isso é bíblico, de amar-vos uns aos outros como eu vos amei, de se colocar no lugar do próximo. Não tem nada de clichê. Tem de você ouvir o bicho pegando na casa do vizinho e você ligar para 180. É você saber que aquela mulher está sendo violentada e no outro dia, de forma muito tranquila, tudo bom, vizinha, como é que você tá? Venha tomar um café, venha comer uma fatia de bolo. E ali você se aproximar, porque às vezes o que a pessoa está precisando é apenas de um acolhimento. Olha, tem essa vaga de emprego aqui, achei a sua cara, tem o seu perfil. Você já está ajudando a pessoa. Né? E aí eu falei lá no início a questão do feminicídio, é uma lei nova de 2015, e essa lei vai dizer que as mulheres são mortas pelo simples fato de ser mulher, né? LGBT é morto pelo simples fato de ser LGBT. Um jovem negro é assassinado a 17 minutos, a cada 17 minutos a gente tem um jovem negro assassinado apenas por ser jovem e negro. Não sou eu que estou dizendo, são os dados. E o feminicídio cresce a cada dia pelo simples fato de sermos mulheres. Então, pode seguir. Já estou concluindo, porque eu quis deixar uns 10 minutinhos. Aí eu trouxe essas imagens. Essa é a imagem do Ministério Público, que a gente pense aí o fim da violência. Essa outra imagem, sobretudo vocês que muitos de vocês trabalham com marketing, né, e com essa coisa mesmo do visual e tudo mais. Para vender tênis, eu precisaria de uma mulher com os seios ali à mostra. Essa é uma imagem sexista da reprodução da mulher enquanto coisa, enquanto apenas, né, um produto comercial. Então, nós teríamos outra forma de vender esse tênis sem utilizar essa mulher. Então, são dilemas vivenciados pela sociedade ao longo dos anos. A lei da honra, que foi tirada recentemente, de que o homem podia matar pela dignidade da honra. Então, são coisas que estão no nosso cotidiano que a pandemia só veio tirar a venda. Pode passar, Santana, por gentileza. É pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. Foi uma campanha da Devassa, acho que, né, para falar aí do corpo dessa mulher negra. E Elza Soares já cantou e já ressoou que a carne mais barata do mercado é a carne negra. Se a mulher, seja ela uma mulher branca, nesse padrão, né, estético, heteronormativo, ela já é vista como um objeto, nós, mulheres negras, hipersexualizadas, assim como os homens negros também, para não dizer que eu não falei dos homens, os homens negros também são hipersexualizados. Trazem aí nas marcas do seu corpo, né, situações como essas de racismo e de sexismo. Pode passar. Denuncia a violência contra a mulher. Edilene, 44 anos, morreu de machismo. Ela não morreu de câncer, ela não morreu de diabetes, ela não morreu de Covid-19. Ela morreu de machismo. Foi o machismo que matou. Foi o feminicídio que matou. E talvez eu, em algum lugar que eu tivesse, poderia ter feito uma ligação, né, para o 180. Eles dão uma campanha de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Pode passar. 2 casos emblemáticos que trazem aí a questão da violência. É o mestre Moa, do Catendê, né, que foi assassinado através de uma briga num bar em Salvador, ali no Dique do Tororó, todo mundo conhece essa história. E Marielle Franco, que domingo, dia 14 de março, completou 3 anos do seu assassinato. Para que a discussão se amplie, é fundamental compreender que estamos em um lugar de tratamento diferente. É preciso reconhecer que o racismo existe. E aí Angela Davis vai nos convidar para dizer que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Pode passar. E quem quiser aprofundar a discussão, pode assistir 12 anos de escravidão, pode assistir Vista a Minha Pele, pode assistir A Espera de um Milagre, Olhos que Condenam, tantos filmes para quem gosta de maratonar e, né, e de cinema, que vai nos revelar essa crueldade para com as mulheres e para com as mulheres negras. Vidas Cruzadas também vai trazer ali, de forma muito poética, como as relações machistas e sexistas, ela vai rotular e vai adoecer cada mulher a partir do seu lugar de fala.
Aí eu já trouxe, que foi Cláudia Silva, que foi morta, arrastada. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Pode passar. Já estou concluindo para que a gente possa interagir um pouco mais. Propagandas diversas, aí da Brahma, da Kaiser, a própria Itaipava, vai verão, vem verão, traz. E um outro dado é que a maioria dos casos de violência contra a mulher, ela vai acontecer de fato por causa do alcoolismo. Então a gente tem ali, estatisticamente, acho que naquele outro slide tinha, né? Que muitas das vezes o homem está alcoolizado. Não que não exista a violência, antes que alguém me pergunte, entre casais gays, existe, entre casais de lésbicas, existe também, tá? Mas estatisticamente, as violências entre os casais héteros, elas se dão de forma muito mais assustadora. Mas existe violência entre o casal homoafetivo, tanto de 2 homens quanto de 2 mulheres. Existe sim. Até porque são pessoas com as suas subjetividades, né? E com as suas reproduções. Pode passar. Estamos concluindo. Pacificar foi fácil. Quero ver dominar. E foi no processo quando surgiu lá as unidades pacificadoras no Rio de Janeiro. São imagens apenas para ilustrar que não é esse controle que nós queremos estar. Nós queremos estar no controle de uma sociedade justa, fraterna, igualitária, como disse Olga Benário, que a gente possa lutar pelo justo, pelo bom e pelo melhor do mundo. Pode passar. Violência contra a mulher também é um problema seu. Ligue, denuncie. Vou parar um pouquinho nesse slide. Quero ver se tem alguma pergunta ou algum depoimento, algo que vocês vivenciaram e que queiram colocar. Nós temos mais alguns minutinhos e tem mais 2 ou 3 telas ali para a gente poder ir encerrando. Oi, Érica. Silêncio. Vocês estão me ouvindo? Sim, Gabriela. Eu não vou botar meu rosto, Érica, porque vai sair todo mundo correndo. Vai, eu tô naquela maluquice que você retratou aí muito bem, viu? Home office com com o filho bagunçando a casa toda. Acordei 4h30 da manhã para cozinhar. Imagina que maluquice. Loucura total. Mas, Érica, eu queria primeiro, né, agradecer. Foi muito bacana aí o nosso bate-papo. E você trouxe, assim, né, dentro, pelo menos para mim, um alerta do ponto de vista de que muitas vezes nós mulheres reproduzimos as falas machistas de desconsiderar o poder de outras mulheres, né, e o merecimento. Deu algum problema? Eu só ouvi até merecimento. Marcinha falhou. Você caiu? Caiu? Não, tô em pé. Volte para merecimento. Pronto. Né? É que muitas vezes nós mulheres caímos nas emboscadas dessa cultura machista que que nos é imposta há séculos, de desmerecer as vitórias das próprias mulheres, né? Eu acho que a gente precisa fazer um trabalho muito grande dentro de nós mesmas para valorizar e empoderar outras mulheres, né? Eu acho que isso é muito bacana. Mas não é um empoderamento gratuito. Não é, porque é mulher. Não é isso. É porque infelizmente, a gente precisa desse reforço. E nós, mulheres, precisamos realmente nos dar as mãos para que nos apoiemos, né, nesse contexto. Então, Érica, obrigada, porque de vez em quando eu me pego com alguns pensamentos machistas e, né, é um trabalho que eu preciso fazer comigo mesma, sabe? De melhorar, né? A gente está aqui para evoluir, a gente precisa se melhorar nesse sentido. Criticar uma roupa, né? Criticar um linguajar, criticar um lugar que frequenta, né? Isso desmerece o outro ser humano, né? Não é porque é mulher, é o outro ser humano. Então, eu acho que a gente precisa realmente repensar algumas condutas que estão enraizadas, até mesmo no nosso inconsciente, como algo aceitável, mas que são coisas que não são aceitáveis. E, assim, eu sou muito feliz por trabalhar numa empresa em que trata essas questões com muita seriedade, tá? A gente tem um processo interno de diversidade, de respeito, de envolvimento. E até, né, o exemplo é esse fórum que a gente está aqui batendo esse papo, né?
Não é balela, entendeu? É real. Então, é consistente, é formativo. Exatamente, é consistente. E faz parte das diretrizes da empresa. Então, quanto mais empresas, quanto mais organizações, quanto mais pessoas dedicadas a desatar esses laços, né, que a gente ainda está muito preso, só assim realmente a sociedade vai conseguir evoluir. Do contrário, a gente vai ficar estagnado e preso nesses conceitos antigos e retrógrados. Enfim, parabéns. Obrigada, Dani. Excelente escolha, viu? Aprendi mais 5 palavras novas também, viu, Érica? Eita, coisa boa! Parabéns para nós que nos colocamos à disposição de estarmos aqui em plena terça-feira à tarde, como eu falei, de estarmos juntas, juntos e juntos, percebendo que um outro mundo é possível. E é bom aprender coisas novas. Eu também estou aprendendo com vocês. Eu fui lá pesquisar, né? Porque eu não sabia algumas coisas do aeroporto. Só sei do aeroporto de entrar, pegar e viajar. Aí tive que olhar umas coisinhas para não falar besteira, porque eu sou pedagoga, trabalho numa outra área. E aí, nesse sentido, é a gente realmente se colocar com essa humildade intelectual, Gabriela, de perceber de que a gente pode melhorar, de que a gente pode ressignificar os nossos conceitos e não se culpe, não se violente. Você foi forjada nessa sociedade patriarcal e machista. Agora é um processo de descolonizar o seu pensamento, de, como disse Bob Marley, de se emancipar da escravidão mental, que é uma música linda, ouça, na voz do filho deles, Zig Marley. E aí você vai ressignificar mesmo a partir dos novos olhares, novos aprendizados e decolar, né? Estar no controle com uma outra possibilidade, certo? De ser mulher e de estar no mundo. Mas tem outras pessoas querendo falar, né? Tem. Érica, essa que falou agora foi Márcia. Agora, foi mão em pé. Com a mão em pé. Márcia é nossa gerente de operações, né? Uma mulher no comando aí do aeroporto. Agora é Gabriela. Desculpa, Márcia. Oi, Érica, tudo bem? Vou botar meu rostinho aqui só para você ver quem sou eu. Agora eu vou fechar, porque eu também não quero que ninguém se assuste. Pensando, Márcia trouxe uma fala bem legal, né? Que a gente sempre tem que estar num processo de desconstrução e repensar nas nossas atitudes, como a gente pode evoluir, ou às vezes como a gente pode tropeçar, né? Mas graças a Deus, ou graças à minha criação, à minha mãe, as minhas duas mães, uma de criação e uma de sangue também de criação, eu não tenho síndrome de Gabriela. Estou sempre nessa fase de mudança e repensar e me criticar. E pensando um pouquinho na pandemia, eu acho que um dilema, um desafio, uma angústia que eu vivo desde que começou toda essa loucura é a questão do cuidado com o outro, né? Porque é básico, é tocar na mesma tecla, mas quando a gente fala do uso da máscara, é muito mais cuidar do outro do que se cuidar, né? Quando a gente usa uma de tecido, a gente está cuidando do outro. Quando a gente usa a PFF2, aí a gente está se cuidando também. E no cenário do aeroporto, a gente tem que redobrar as atenções, quem trabalha com operação principalmente, porque a gente tem que pedir para as pessoas recente de um médico que eu tenho pena dele, mas eu tenho raiva também, que se recusa a utilizar máscara, e aí tem uma menina filmando e a outra acompanhando a amiga ou a mãe, sei lá quem é, e ele agride tanto quem está filmando quanto a outra menina que está do lado também, por se recusar e dizer que não vai usar máscara, né? E aí eu me vejo nessa situação de medo recorrente, assim, porque o meu desejo é falar para todo mundo, ou você fica distante, ou você usa máscara. Na verdade, fique distante e use a máscara. Mas eu tenho medo, inclusive por ser mulher, porque eu sei qual é a reação. Então, tem vezes que eu boto o carrinho do mercado a 2 metros de distância de mim com o outro ser humano que está sem a máscara, porque eu tenho medo de ser agredida, né? E a gente sabe que a agressão contra a mulher, ela é muito mais forte. Se eu fosse um homem, eu não teria esse medo. Então, não teria esse medo de ser agredida. Eu sei que hoje está todo mundo se achando muito no direito de violentar o outro, e é muito triste, né? Mas, de qualquer jeito, existe um ponto de ser mulher que isso fica muito mais grave, e a gente enxerga. Então, eu queria mais compartilhar um ponto de reflexão, assim, um dilema na pandemia, né? A gente tenta ajudar o outro, a gente tenta proteger o outro, proteger quem está perto, mas o medo
é de ser agredido. E quando a gente é mulher, é o medo de ser agredida. E como é que eu vou fazer? Eu vou me arriscar ou eu vou arriscar a vida das outras pessoas? Porque é minha responsabilidade também cuidar. Falhou a sua E responsabilidade. é isso, é só um ponto de reflexão da gente. Perfeito e super pertinente. Eu vou usar o que as aeromoças falam quando a gente senta no avião. Qualquer coisa, primeiro bota em você a máscara para depois no outro. Então, assim, o seu ponto de reflexão eu trago com essa outra reflexão. De que primeiro você precisa se cuidar, respeitar os seus limites, de que você tem limites, e o caso que você trouxe é de você manter a distância e respeitar, porque você não pode ficar vulnerável, e de compreender que vai ter uma hora que você não vai poder ser a cuidadora do outro ou da outra, mas cuidadora de si mesmo. Eu acho que é um pouco disso, da gente perceber também as nossas fragilidades, que os nossos dilemas também estão incutidos com os nossos medos e com as nossas fragilidades, e que não tem problema nenhum reconhecer isso. Compreendendo que essa sociedade, infelizmente, nos coloca nesse lugar realmente de fragilidade, mas de frágil nós não temos nada. A gente só precisa compreender que a gente tem que se resguardar, porque aqui ninguém quer ser violentada, então a gente tem que ter cuidado. Quem é agora, Dani? É Kleber. Olha eu de novo. Eu vou deixar a câmera ligada porque já viram mesmo, ninguém vai se assustar mais não, já se acostumaram com a lata, né? Érica, é o seguinte, não é uma dúvida dentro desse processo de desconstrução. Como é que o homem ele fica inserido dentro disso? Porque ele, na valorização da mulher, a gente tem o homem como o praticante do machismo, óbvio. Mas, assim, como é que o homem pode quebrar esse paradigma também? Né? Que não é só uma questão de ensinar a mulher a se defender. É uma questão também de ensinar o homem, de educar o homem a não agredir, a não violentar. Né? Então, como é que nós, homens, dentro desse processo todo de desconstrução, de um machismo estrutural, como é que nós ficamos dentro disso tudo, né? Eu falo ficamos dentro disso porque o machismo ele atinge não só as mulheres, atinge os homens. Ele violenta, talvez psicologicamente os homens, talvez todos esses homens. Eu estou vendo aqui, tem Bruno, Lucas, Márcio, Tiago, Ailton, Alessandro, tem tantos homens aqui e que talvez tenham medo também, por exemplo, de dizer não à investida de uma mulher. E como é que ele vai ser observado dentro disso? Isso é ele sofrendo a violência do machismo, né? Então, como é que nós homens e também homens heterossexuais, como é que nós estamos dentro disso? Menino, esse Kleber é danado, né? Ele é todo na perspectiva mesmo aí do pensar e do problematizar. O machismo ele existe porque existem homens que são machistas. O patriarcado existe porque a sociedade ela é patriarcal. Um outro exercício rápido que nós poderíamos fazer aqui é nossos sobrenomes. Todos nós e todas nós temos ali os sobrenomes dos nossos avós paternos e maternos, né? Érica Oliveira Barbosa, o Oliveira do meu avô paterno, Barbosa do meu avô materno. Então, assim é a nossa construção. O Franco, possivelmente, Daniela, venha do avô, se não for do marido, que é do pai do marido, do avô do marido, porque a sociedade ela é machista e patriarcal. Esse é um exemplo. Quando a gente fala na questão do machismo, obviamente que nós, mulheres, por vivermos nessa sociedade, a gente reproduz no nosso dia a dia, como a Márcia colocou, né, Gabriela colocou, a gente reproduz também na criação com os filhos, com os sobrinhos e tudo mais. Mas aí, tentando dialogar com você, não vou trazer resposta, mas reflexões, é como a gente se coloca realmente nesse enfrentamento ao machismo. Aí tem uma campanha da ONU que eu lhe convido aí em algum momento você pesquisar e refletir, que a ONU vai trazer para a gente uma campanha que vai dizer o valente não é violento. Tem duas campanhas. Campanha Quem Ama Abraça, que tem um vídeo muito bacana lá de Anitta e de outros artistas. Campanha Quem Ama Abraça. E o valente não é violento. E aí eu volto a dizer que para eu ter a minha masculinidade, eu não preciso ser violento. E exemplos simples aqui que eu poderia dizer é quando nós estamos a caminho de uma viagem e que o nosso filho, menino,
pede para fazer xixi. Automaticamente eu paro o carro e ele pode mijar no poste. Mas se a menina pedir para fazer xixi, não, espere, você é minha princesa. Um exemplo simples de como você pode fazer um enfrentamento ao machismo no seu próprio cotidiano. Quando você compreende que você tem 40 horas na sua carga horária de trabalho, que eu sou sua esposa e que eu também tenho 40 horas e que eu vou cozinhar e que não tem problema nenhum de você lavar os pratos. Você está fazendo enfrentamento no seu cotidiano, porque nós dois trabalhamos. Ok? Que não tem problema nenhum da gente dividir as tarefas, porque isso não vai diminuir a sua masculinidade. No vestir, no falar, na reprodução de que aquele lugar não era para determinada, porque eu tenho uma chefe, eu não vou respeitar porque ela é mulher. Olha o meu currículo e olha o dela. Era para eu estar no lugar dela e eu sou homem. Então, a gente reproduz a partir também dessas lógicas. Então, primeiro é perceber as nossas narrativas, perceber as nossas atitudes simples do cotidiano da família. Aqui em casa eu sofro com isso o tempo todo, porque é casa de ferreira, espeto de pau. Para de chorar! Homem não chora! Sofro isso aqui com os sobrinhos, brigo o tempo todo com manhã. E é nesse sentido como a gente vai minando as estruturas. E te convido a ler Chimamanda, que é bem simplesinho, um livrinho barato, Criando Crianças Feministas, Chimamanda Ngozi. É uma nigeriana, certo? E o Manual Antirracista de Djamila Ribeiro, que são livrinhos bem baratos e que você lê bem rapidinho. A partir dessa nova lógica, né, de pensar as novas narrativas, com certeza, Kleber, você vai trazer um outro olhar. Comece pela roupa, comece pelas atitudes em casa, comece com a não reprodução da cultura machista. Eu acho que esse é o caminho. Vamos lá? Interage mais. E agora, Sarinha, eu acho que é a última que levantou a mãozinha aí. Vamos lá, Sarinha. Aí, recado. Quem quiser esses livrinhos, eu tenho todos dois que a Érica citou, e é só avisar que aí eu levo para o aeroporto e empresto aí para quem quiser dar uma lida. Faz o clube do livro. São super rapidinhos de ler mesmo. Pode ir, Sarinha, a palavra é sua. Pronto. Érica, eu quero agradecer muito a sua participação hoje, porque é um momento muito feliz quando esse tipo de discussão, esse espaço de discussão e aprendizado é aberto, não só no mesmo mulher, mas tá falhando, né? Tá falhando. Tá falhando. Precisa ter no dia. Sobe na mesa para pegar o sinal melhor. Ô, Sara, desculpe, você vai precisar voltar. Vocês ouviram até quando? A importância da discussão. Tu volta tudo de novo aí, por gentileza. Tá. Agora, vocês estão ouvindo melhor? Então, voltando, esse espaço de discussão é muito importante, não só no mês da mulher, mas eu entendo que de forma constante, porque uma mulher que é vítima de violência, seja ela física, psicológica, patrimonial ou qualquer outra forma de violência que essa mulher esteja sendo submetida, existe uma condição muito comum e peculiar. Então, ela passa a esquecer a essência poderosa que ela tem, e quando a gente consegue visualizar outras mulheres poderosas e empoderadas, de diversas cores, formatos de corpo, de diversas classes sociais, são acadêmica diversas, e a gente vê que essas mulheres são empoderadas, a gente vai recobrando essa essência, tomando posse de si mesma de novo, e consegue brilhar e exercer nosso estado de ser mulher com muito mais propriedade. Então, eu acho que toda vez que esse tipo de diálogo é aberto, todas as pessoas, tanto homens quanto mulheres, saem ganhando. Eu tenho uma leitura muito boa para recomendar, eu acredito que você já deva ter, inclusive, lido esse livro. Eu sou uma mulher umbandista, mas é de um autor católico, que é o padre Fábio de Mello. Ele tem um livro que se chama Quem Me Roubou de Mim, onde ele coloca a questão da história. Eu acho que é uma leitura extremamente produtiva e que tem a ver com essa... E, de novo, eu sou grata porque hoje eu trabalho numa empresa onde eu tenho diversos exemplos de mulheres
poderosas, que impactam positivamente a história de muitas outras que trabalham com elas. E agradeço a sua participação aqui, foi extremamente enriquecedora. Espero que você volte muitas e muitas vezes aqui conosco. Eu que agradeço o acolhimento tão fraterno, estou sentindo um calor humano aqui, cada telinha dessas 26 pessoas que ainda estão aqui. Mas é isso, Sara, é se reconhecer na outra, aquilombamento vai dizer isso, sororidade vai dizer isso, que eu posso me inspirar em Daniela, que eu posso me inspirar em você, que eu posso me inspirar em uma técnica, que eu posso me inspirar na pessoa que está ali fazendo a limpeza, e a gente se inspira em mulheres, mulheres inspiram mulheres, a gente se inspira nos homens também, a gente pode se inspirar, obviamente, nos companheiros, né? Esses dias eu troquei várias mensagens com a Ailton para a gente poder chegar a essa data, a esse horário, ele sempre muito fraterno, muito acolhedor, e a gente precisa de homens com essa postura de Kleber, de Ailton. Acho que teve um outro companheiro que falou no início das reticências, eu não me lembro o nome agora, peço desculpas. Tiago, né, de estar se colocando nessa possibilidade de estar, de ser Tiago, mas de estar no mundo. Então, são essas inspirações e esses exemplos que nos mudam. E Padre Fábio de Mello, independente aí da questão religiosa, mas como uma narrativa de reflexão do que você é. Quem te roubou de você? Quem me roubou de mim? Quem me roubou de mim foi justamente a lesbofobia. Quem me roubou de mim foi o racismo estrutural. Foi a educação básica que disse que eu não poderia ser essa pedagoga que eu me tornei hoje, né? Porque a escola, ela é colocada para outra pessoa. Quem roubou Daniela dela? Foram algumas cicatrizes que disseram para ela que ela não seria a mulher que ela é hoje, que ela não estaria no posto profissional que ela está hoje, mas ela foi lá e deu uma reviravolta em tudo isso, no machismo e no sexismo. Então, cada uma de nós aqui e cada um de nós, para não esquecer dos homens, dos companheiros que somam a luta desse enfrentamento às opressões, de que é possível que ninguém mais roube nós de nós. A gente não quer mais ser roubada, a gente não quer mais ser ceifado. Tem mais alguém? Senão eu vou voltar para o slide para a gente já ir finalizando, porque eu sei que tem um horário. Eu acho que não. Ninguém com a mãozinha levantada, não. Então, nesse sentido, nós vamos chegar para as considerações finais, sendo bastante aí organizada com horário, senão a Ailton vai me chamar no PV e vai dizer, nós fizemos um acordo, volte lá. Tá tudo certo. Façam as leituras, assistam os filmes, nada melhor do que as artes, né, a poesia e a música e os filmes, para que a gente também possa compreender que mundo é esse que nós estamos vivendo e como é que a gente pode colaborar para um mundo melhor. Gosto muito dessa frase que vai colaborar e vai dialogar com a frase de Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez, no início, quando eu comecei, disse que nós somos a maioria silenciada, mas nunca silenciosa. Quando Sara fala, ela está dizendo, para, ninguém vai me roubar mais de mim, não. Estou aqui, cheguei chegando. E estava a Isa cantando para a gente no acolhimento, quando a gente entrou 15 horas, né? Dessa vida que a Isa vai trazer, tô aqui e tá tudo certo. E Ludmila vai dizer, hoje cheguei. Então, a gente também pode ressignificar a partir aí dessas novas cantoras. Nós percebemos a importância da nossa voz quando somos silenciadas. Então, a gente não pode permitir mais o silêncio. Não estamos mais no século XVIII. E aí, a única coisa que Malala queria era um caderno e uma caneta. Ela só queria estudar. Vamos lá? Pode ir passando, não se cale. Acho que a grande lição, talvez, não sei se é a lição, mas a mensagem. A grande mensagem que eu quis trazer hoje aqui e reflexão foi do não silenciamento. Não se cale, converse, dialogue. Se coloque no lugar do outro, da outra, peça ajuda. E aí, isso é com pandemia, sem pandemia. Ninguém faz nada só, minha gente. Seja no trabalho em equipe, seja em casa, na criação dos filhos, né? As mães solteiras e nós, mulheres negras, temos essa solidão. Bell Hooks vai trazer, né, a questão aí da solidão da mulher negra e dessa questão do não amor. Mas a gente tem a nossa irmandade ali, que são os irmãos, são as outras irmãs pretas. Conceição Evaristo vai trazer isso em Ponciá Vicêncio e em Olhos d'Água, que são 2 livrinhos também de Conceição Evaristo, bem bacana, dá para a gente ler também, uma leitura aí rápida, né, de Conceição Evaristo, e eu vou finalizar com ela, para que a gente perceba que a gente não faz nada só. Uma coisa é solitude, outra coisa é solidão.
E aí fica essa dica, porque nós estamos aqui no ambiente de trabalho. Eu quis dar leveza um pouco da nossa reflexão de hoje à tarde, porque estamos todos e todas muito machucados, né? As feridas se afloraram a partir da pandemia. E aí, nessa frase de Conceição Evaristo, ela vai dizer que eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. E quando a gente fala que a gente não vai morrer, é justamente a partir desse movimento que vocês estão fazendo, né? Com esse ciclo de debate. Vocês estarão com a doutora Lívia, que é fantástica, que tem experiências fantásticas no âmbito do jurídico e que vai trazer a perspectiva também do enfrentamento racial, de gênero. E é cada um no seu lugarzinho, né? Cada um ali é Márcia ali, Isabela ali, Kleber ali, Gabriela, Dani, cada um em seu espaço, fazendo o seu pouco. Acho que a gente consegue aí transformar. E aí, já agradecendo pela oportunidade, pelo diálogo, que a gente continue tecendo redes, construindo pontes e bordando afeto. A salvação, ela se dará pelo amor. A revolução, ela se dará por amor. Lulu Santos canta pra gente, né? Que existe a cura. Para todo mal, a cura. É uma música linda. Para todo mal, a cura, gente. E a cura é o amor, é o afeto, é a empatia. Temos os nossos momentos terríveis, temos os nossos momentos que a gente chega a dar bom dia ao colega de trabalho, não estou bem hoje. Obviamente, somos seres humanos, né? Nós, mulheres, temos as nossas demandas aí de TPM, de questões que nos afligem da perspectiva do ser mulher. Mas é possível viver em comunhão, em sororidade, em aquilombamento. E que a gente saia do eixo Salvador, região metropolitana, e olhe para as mulheres e para os homens que estão aí em cada cantinho dessa Bahia continental. Então, é um pouco disso, agradecendo a Daniela Franco pelo convite. Nos conhecemos há uns 3 anos atrás e cá estamos, hoje nesse formato virtual. Fico honrada pelo convite, lisonjeada, porque Daniela é uma grande referência na perspectiva do lugar de fala dela. Cada um de nós aqui somos uma grande referência no nosso lugar de fala. É preciso que a gente se reconheça. E agradecer o acolhimento de Ailton nesses dias tão fraterno que nos falamos pelo Zap. Gratidão, sigamos aí emanando luz, emanando cura, fazendo o possível, fazendo o viável e não se cobrando. Porque Homem-Aranha e Mulher Maravilha só lá nos filmes de Hollywood. Somos seres humanos. Obrigada. A gente que quer agradecer. Eu aqui estou super emocionada. Acho que a Ailton pode fechar. Mas agradecer mesmo a sua disponibilidade de ter vindo conversar. Eu acho que são raros os momentos que a gente para, né? Para, de fato, refletir enquanto grupo, enquanto amigos, né? Enquanto colegas de trabalho que somos. É sempre difícil, né? Tirar as pessoas do trabalho. E aí eu fico feliz de ver aqui no final ainda 30 e poucas pessoas, porque as demandas do dia, elas vão chegando, né? E a gente, às vezes, não dá tempo para a gente conversar das coisas que são importantes, debater sobre as coisas que são importantes, trocar ideias com outras pessoas, né? Então, é isso. Lhe agradecer muito. Acho que a Ailton pode fazer as vezes aí do final, porque eu sou chorona manteiga, né? E lembrar todo mundo que essa programação da gente de Elas no Controle, ela se mantém aí até o final do mês, dia 29. Então, como a Érica disse, a gente vai ter a promotora de justiça, né, a doutora Lívia Vaz aqui com a gente. Ela é incrível, realmente é uma mulher muito inspiradora, assim como a Érica, né, uma mulher assim de uma luta, que vem de uma luta muito, muito grande mesmo. Temos aí áudios das nossas colegas, que muitas nos prestigiaram aqui hoje, né? Falando um pouco da rotina delas, do dia a dia, dos dilemas e dos desafios dentro das áreas de atuação delas. Então, assim, ouçam, sejam empáticos, né? E agradecer muito aos homens que estão aqui todos presentes, né? Os que vieram. Não tenho dúvidas, todos os homens que estiveram aqui são homens que estão nessa caminhada com a gente, dentro da empresa, né? E com certeza fora da empresa também. Então é isso. Ailton, com você a palavra aí para finalizar, que você foi a ponte aí com a Érica aí durante esses 15 dias. E eu agradeço muito, Érica. Muito obrigada mesmo por tanta inspiração. Érica, muito obrigado pela sua presença virtual.
Tá chorando igual a mim, que ele é chorão. Ele tá emocionado igual você. É. Eu não sabia que você era Eu chorona, não. Você estou no aeroporto. Eu estou no aeroporto, mas eu estou num ambiente que eu estou sozinho, então eu tirei a máscara para falar e agradecer a você, a sua presença virtual, mas o seu calor, e isso a gente estava conversando também no grupo nosso de comunicação, que é muito presente, né? Você conseguiu contagiar desde o início. Daniela já te conhecia, então a gente já tinha tentado em 2018 ter a sua presença em um dos eventos. A gente não conseguiu conciliar a agenda, mas em um outro momento a gente conseguiu, foi esse momento, então você conseguiu vir. O bom é que as pessoas participaram, as pessoas falaram, e para mim, a emoção não só pelo momento, mas por ter presenças femininas que são muito marcantes para mim, né? Eu tive a presença masculina ausente na minha formação de ser humano, de pessoa, de homem. Então, minha mãe é uma pessoa muito presente e não só me sensibiliza pela luta de todas, né? Porque a gente tem mulheres que são mães, são esposas, tem primeiros, segundos e terceiros tempos, então é uma dedicação exclusiva para tudo. Eu mesmo digo à senhora Franco todo dia que humanamente, eu não sei como é que ela consegue, mas é a luta de todas e tem que ser a luta de todos. Então, eu trabalho com mulheres que têm perfis fortes, são mulheres que me incentivam, são mulheres que me dão aquele brilho, e eu, quando participo, quando eu convivo com elas, eu acabo que me torno um homem, me torno um ser humano muito melhor. Então, ouvi-las falar e ouvir, sobretudo, os homens falarem, que são pessoas que estão conosco nesse dia a dia e que são apoiadores não só dessa causa, mas causas de vida, né? Para mim é muito gratificante. Muito obrigado pela sua participação, superou expectativas. Eu já tinha visto você falar em algumas oportunidades, pensei que você vinha com uma proposta e desconstruiu tudo, então e me emocionou, né? Não só você, mas a participação dos outros colegas também, que me emocionou bastante. Eu espero que a gente possa se encontrar em algum outro momento na vida. Eu espero que a gente possa se encontrar, se abraçar, trocar energia e, sobretudo, experiências, que eu acho que é a coisa mais importante que fica nesse momento. Muito obrigado. Espero que você acompanhe também no dia 29, doutora Lívia, que eu acredito que vai ser mais uma grande participação. Se eu puder, que a agenda está bombando, além das minhas agendas institucionais, tem outras Eu demandas. sei, foi uma luta para conseguir tê-la aqui, a gente brigou muito. Foi mais por causa do horário, mas eu tinha agenda, pare com isso, foi o horário de 15 a 16. Obrigada pelo acolhimento, obrigada por ser tão respeitoso, fraterno. Não sabia que você já tinha me escutado, me visto em outros ambientes, espaços. Não vou poder ler, porque nós temos um horário de 16h30, já está acabando, mas li todas aqui, não vou falar, mas li cada uma aqui. Agradeço a vocês. Eu não faria nada dessa movimentação, dessa roda de prosa, sem a energia emanada por vocês. Ubuntu, sou porque nós somos. É com essa palavra que eu quero concluir a nossa tarde maravilhosa de hoje, que a gente continue no controle, homens e mulheres de mãos dadas. Nem na frente, nem atrás. Lado a lado, de mãos dadas. É possível e a gente vai conseguir sim. Eu creio nisso. Então, gratidão a cada um, a cada uma. Daniela Franco, muito obrigada. Né, por confiar, estar aqui nesse time maravilhoso. Ailton, muito obrigada. Vida longa aí, Salvador Aeroporto, vida longa ao time da comunicação e todas as equipes que se disponibilizaram de estar aqui conosco. Gratidão. As portas estão aqui abertas, viu? Para uma visita, para um café, para... Bem, estamos aqui também à sua disposição. Deixa eu acalmar as coisas que eu vou sim. Um beijo grande. Tchau, gente. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente até o final. E essa apresentação aqui, ela foi gravada e a gente vai... Marcinha! Oi! E a gente vai publicar ela no YouTube do aeroporto, tá? Então, se quiserem recomendar para amigos, vai estar lá. Um beijo. Marcinha, você não ia assustar ninguém. Nunca assusta. Agora, né? Que prendiu a Maria Marruá, minha filha. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.